E aí, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje, nesse mês da Reforma, a gente não podia deixar de falar um pouco sobre a mensagem da Reforma. E vamos falar então do livro Pilares da Fé, um livro que tem aí como subtítulo falar da atualidade da mensagem da Reforma para os dias de hoje. Um livro do Franklin Ferreira, que já esteve aqui com a gente em vários outros episódios e está aqui novamente para conversar com a gente sobre esse livro e sobre o que é que ele nos ensina, tanto a partir da história e do que foi, o que aconteceu na época da Reforma, mas também como podemos aplicar no dia atual, na época de hoje, esses ensinamentos. Se você quer saber como é a mensagem da Reforma, qual é a ideia do sola Scriptura, do solos Christus, do sola gratia, sola fide, sola Deo gloria. Se você quer entender como é que esses solas surgiram na história e quer entender como eles não são apenas algo do passado, mas algo que se aplicam à nossa época, inclusive ao contexto brasileiro, então você precisa ficar aqui com a gente, precisa adquirir o livro Pilares da Fé, que com certeza vai ser bênção na sua vida, e fica aqui com a gente para essa conversa. Franklin, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast da Vida Nova. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Olá, Saor. É uma alegria estar com vocês aqui, né, com você e com o pessoal que nos acompanha aí na Vida Nova. E que Deus abençoe essa conversa, que seja um bate-papo bem edificante aí para aqueles que nos assistem. Amém, amém. E Franklin, antes da gente ir para o assunto do livro em si, ainda mais hoje, que é um livro especificamente de sua autoria também, eu acho muito relevante você se apresentar um pouco mais. Graças a Deus, você já tem contribuído bastante aí na igreja local e também pelo ministério na internet, mas talvez algumas pessoas não o conheçam tão bem, vale a pena a apresentação. Meu nome é Franklin, eu sou aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu sou reitor do seminário Martin Butzer, uma instituição que caminha para fazer 13 anos aqui no Brasil. Nós temos aí ajudado a formação de futuros pastores, futuros mestres, com nossos vários cursos. Eu sou autor de Edições Vida Nova, tenho vários livros publicados aí por Edições Vida Nova, inclusive que nós vamos conversar hoje, né, o Pilares da Fé, né, é um deles. Né. Eu publiquei aí uma teologia sistemática com o meu professor Alan Myatt, um resumo dessa teologia sistemática no curso Vida Nova, uma obra de introdução à história da igreja, entre outras obras aí, né? E eu sou vascaíno não praticante. Esse ano eu estou um pouco mais feliz com o meu time, né? Mas melhor a gente não tocar nesse assunto aí, porque as coisas podem mudar muito rápido lá em São Januário. Então vamos deixar o Vasco quietinho, né? Essa semana aí não tem jogo do Vasco, eu estou em paz. Então, sou casado com Marilene, uma filha, Beatriz, casada também com Jefferson, serve na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, isso é um pouquinho aí de mim aí. Uma mini biografia. Maravilha. Melhor parte aí tá do Vasco. Opa! Tá certo. Vai virar meme isso aí. Então. Uma outra coisa que eu acho bem relevante também do seu ministério, Frank, você é muito envolvido com a parte de história da igreja também, né? Tanto na parte de escrita, o próprio Pilares da Fé toca na parte de história, você tem o livro Servo de Deus, que também fala de história, tem outros livros, mas tem um livro, inclusive, pela Edições Vida Nova, certo? De história da igreja. Sim. Qual é o título? A Igreja Cristã na História. É uma introdução didática para o estudo da história, para quem quer lecionar a história da igreja, inclusive. Né? Então, até um formato diferente, grandão, né? Então, sim, maravilha, maravilha. Como um puritano falou, a história é composta dos pequenos recados do Senhor. Então, eu gosto realmente muito de história, a história da igreja, história mais ampla também, né? Curto muito a Antiguidade Clássica, a Renascença e o começo ali da Idade Moderna. Eu gosto muito de história contemporânea também, principalmente europeia. Né? Sim. Sou aficionado pela história americana também, a independência americana, a Guerra Civil. E tempo vago, quando eu posso, eu visito campos de batalha antigos também. Então, quando dá, dou uma fugidinha à Normandia, Gettysburg, Sekigahara no Japão e por aí vai. Muito legal. Eu pergunto sobre isso porque, assim, eu sei que você também está sempre envolvido com viagens a pontos da história da igreja,
E é relevante essa parte destacar esse seu interesse pela história, porque a gente vai falar algo aqui, de algo Sim, aqui que está sim, muito ligado à importância da história para o nosso sim, ensino, né? com Mas eu certeza. quero começar aqui, Franklin, com o título do livro. O título do Uhum. livro já é interessante para mim, Pilares da Fé, e eu queria te perguntar por que que esse título, da onde que veio essa ideia? A ideia aqui foi originalmente oferecer um panorama daqueles chamados cinco solas, os cinco somentes da Reforma Protestante do século XVI. E quando eu comecei a pesquisar o livro e ampliar ele começa como palestras, né, proferidas da Igreja Batista, e aí quando eu comecei a ampliar os capítulos para publicar, algo que me ocorreu é que eu estava lidando com o fundamento do que é uma igreja do evangelho, que é uma igreja evangélica de fato, mais do que uma igreja cristã, né? A igreja cristã é aquela que adere aos credos antigos, credo niceno, a declaração de fé de Calcedônia, o credo dos apóstolos, eventualmente o credo de Atanásio. Mas quando eu comecei a pesquisar, eu pensei, bom, eu estou aqui lidando com os pilares de uma igreja de fato evangélica. Tanto que o livro é basicamente um diálogo de duas tradições. Então, eu coloquei luteranos e reformados para dialogar em torno desses cinco somente. Né? Então, folheando o livro, aí você vai ver que eu menciono por nome alguns pastores da igreja, a Igreja Evangélica Luterana no Brasil, né? Que contribuíram lendo o manuscrito original, fazendo sugestões, indicando bibliografia luterana confessional. Tá? Então, o livro é um diálogo basicamente entre a tradição reformada, mais ampla, e a tradição luterana confessional. Tanto que quem faz o prefácio do livro aqui é o Marcel Van Hatten, deputado federal, que é membro da Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Tá? Olha, Então, legal, o livro, interessante. por assim dizer, é um bate-papo entre luteranos e calvinistas para achar o terreno comum do que é o fundamento, né, os pilares da igreja evangélica. Né? Muito, muito interessante. E o subtítulo do livro aponta para a ideia, né, ele desenvolve ali com a ideia da atualidade da mensagem da reforma, né, Uhum. para os dias de hoje. Então, em que sentido essa mensagem da reforma é atual? Nós que estamos agora aqui no mês da reforma, né, essa gravação está até sendo feita antes, mas está saindo aqui na época Uhum. de outubro. Como é que fica a atualidade da reforma para hoje? Então, um ponto importante aí, que eu tento mostrar no livro, é que se nós queremos ser uma igreja de fato do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, crucificado pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto, como ensina a Escritura, nós precisamos voltar a esses lemas que resumem o ensino principal da reforma, os chamados cinco solas. Então, eu estou lidando no livro com os pilares de uma igreja evangélica, com o fundamento de uma igreja de fato evangélica, e de outro lado, algo que eu tento fazer é mostrar que essa mensagem da reforma é atual para o tempo presente hoje. Mesmo que a gente viva numa era secularizada, onde Deus já não é tão presente como foi outrora, né? A gente só pensa em Deus em momentos críticos ou momentos chave da nossa vida, né? Deus não é mais sempre presente como era até o século XIX, começo do século XX. Do outro lado, essa mensagem tem algo a ensinar para uma sociedade eminentemente secularizada, que não pensa mais em questões de eternidade, céu, inferno, o que vai acontecer conosco depois da morte. Né? A morte se tornou asséptica para muitos de nós, ela é distante para muitos de nós. Então eu tento mostrar que mesmo 500 anos depois, esses pilares, essa mensagem, esse centro da mensagem da reforma, continua ecoando e falando alto, e sinaliza o que é uma igreja evangélica de fato. Muito bom. Aí no primeiro capítulo você vai falar um pouco já da história da igreja brasileira, né? Você vai falar para onde a igreja brasileira está caminhando. E qual é a leitura que você faz do cenário que nós temos atualmente em nosso país? Saul, até assim, década de 80 do século passado, a igreja evangélica brasileira, apesar de já estar bem fragmentada, né, já estava bem fragmentada, ela era basicamente evangélica. Mas aí começam a surgir algumas tendências à esquerda e à direita. Né? Então, de um lado, começaram a surgir
as ideologias da prosperidade. Eu resisto chamá-las de teologia da prosperidade, porque não é Deus que está no centro, né? Não é um estudo de Deus, é um estudo dos anseios humanos. E aí busca-se uma suposta resposta mágica da Bíblia para esses anseios humanos, legítimos ou não, né? Então, adentra a igreja brasileira, a partir da década de 80, no nível mais popular, a chamada ideologia da prosperidade, ou mensagem da prosperidade. Ela vai ajudar a fragmentar uma parcela significativa da igreja brasileira, e aí vão começar a surgir movimentos carismáticos, mais movimentos para-eclesiásticos, aumenta-se o divisionismo brasileiro. Então, chega-se ao ano 2000 com mais de 6 mil denominações evangélicas ou protestantes do Brasil, tá? Dos mais diferentes matizes aí, e na esquerda, o que se tem é a chegada de uma teologia liberal de fundo europeu, existencial ou marxista, bem virulento, e chegando sobretudo nas academias, nos seminários teológicos, nas faculdades teológicas, e daí minando os púlpitos das igrejas locais. Então as igrejas históricas vão perdendo relevância. Até a década de 80 eram as mais importantes, as mais numerosas, as mais influentes. Elas vão perdendo importância, as igrejas históricas, em grande parte pela influência da teologia liberal europeia, que mina os púlpitos, e daí vai minar as igrejas locais também, e do outro lado as igrejas pentecostais e carismáticas se fragmentando e aderindo a essa mensagem de prosperidade, de autoajuda muitas vezes, né? O fato é que nós chegamos ao século XXI, um cenário de certa forma preocupante. Mas, do outro lado, o século XXI também marca com muita força a ressurgência da mensagem da reforma. Era um movimento que já estava surgindo já na década de 80 aqui no Brasil, com alguns batistas, sobretudo, e depois alguns presbiterianos da IPB. E esse retorno à mensagem básica evangélica do século XVI vai frutificar. Então, entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, essa mensagem, apesar de não estar ligada ainda ou acoplada ainda a grandes igrejas no Brasil, ela se torna popular. Se torna popular por meio de livros publicados, por meio de conferências e, sobretudo, depois por causa das redes sociais, né? Orkut, depois Facebook, depois Instagram, YouTube, e essas redes sociais vão ter um efeito parecido com a descoberta da imprensa lá no final do século XV por Gutenberg. A mensagem reformada disseminou no Brasil. Tanto que, há 30 anos atrás, nós não tínhamos referência de igreja reformada. Agora nós temos referências de igrejas reformadas pelo país. Igrejas grandes, igrejas fortes. E o que acontece hoje, Saul, eu digo o seguinte: a igreja brasileira é tipo um iceberg. E a nossa tendência é só ver a ponta do iceberg. O que é a ponta do iceberg? Pastores infiéis, pregação de autoajuda, pregação medíocre, muitas vezes acoplada a teologias estranhas, a ideias estranhas ao texto bíblico. Na ponta do iceberg nós vemos os debates de rede social muito amargos. E aí a nossa tendência, olhando só essa pontinha, é ter uma visão basicamente negativa da igreja. Nunca houve tanta infidelidade da igreja brasileira, ou da igreja na história. Nós estamos passando um período de trevas aqui no Brasil. Só que, abaixo da ponta do iceberg, na base, que geralmente o iceberg é gigantesca, nós temos um povo faminto por direção e por evangelho. E é muito interessante notar como a mensagem central da reforma se disseminou de formas que eu, que já estou na estrada aí desde a década de 90, eu aderi à tradição reformada, a fé reformada, ouvindo pregações do Dr. Russell Shedd, em 1993, na Capela do Seminário Batista do Sul do Brasil, onde eu estudava, no Rio de Janeiro. Então, a fé reformada chegou a lugares e a pessoas que eu nunca imaginaria há 30 anos atrás. E assim, eu fico muito grato pelo que Deus está fazendo, usando as redes sociais, usando as grandes editoras,
usando grandes pregadores como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, para levar avante a mensagem, usando pessoas que, de outra forma, não teriam uma relevância maior se não fossem redes sociais, e por causa das redes sociais, elas também estão abençoando muito, trazendo bom evangelho, não polêmicas, não brigas, não chiboletes, mas trazendo evangelho para homens e mulheres simples e comuns. Então, assim, eu sou muito grato pelo que eu vejo hoje. Ainda que na ponta do iceberg nós contemplemos situações, falas, atitudes muito preocupantes, pecado, falta de compromisso com a boa pregação, com a pregação realmente bíblica, autoajuda, teologia liberal, ou teologia existencial, ou marxista, ou fenomenológica, o que quer que seja, agindo aqui em cima e ganhando um destaque que não deveria ganhar, que não merece ganhar, na grande base nós temos um povo muito faminto. Onde eu vejo isso? Por exemplo, na VINAC, lá em Campina Grande. Verdade. Você vê ali pessoas ali das mais diversas denominações sendo representadas nas pregações, nos workshops, e dezenas de milhares de pessoas sedentas. Eu já preguei ali para 10, 12 mil pessoas, tem colegas meus que já pregaram para muito mais gente ali em plenária. Então Sim. É muito, muito legal, do outro lado, nós tirarmos o foco dessa parte que aparece mais e lembrarmos que é uma base onde Deus está agindo. E Deus está atuando. E a mensagem da reforma continua atual para essas pessoas que estão ávidas para ouvir uma mensagem que seja de fato evangélica, né? Não uma mensagem anátema, como Paulo menciona em Gálatas, mas uma mensagem de fato evangélica. Amém, amém. E a gente precisa então justamente entender o que é que está aí, o que é que faz parte dessa mensagem evangélica, dessa mensagem da reforma, da mensagem das escrituras, que nós precisamos ter aí no centro também, né? E você vai destacar os solas, os 5 solas da reforma e a sua importância. Agora é interessante que o próprio nome sola, né, ele também não está naquela época em si, mas então da onde vem os solas, como é que eles estão também na reforma? Esse é um ponto muito curioso, porque a gente meio que se acostuma a achar que os pregadores da reforma, e a gente tem que lembrar que antes de serem teólogos, eles foram eminentemente pregadores. Sim. Até hoje nós estamos lendo sermões de Melancton, Lutero, Calvino e tantos outros, né? Eles continuam sendo publicados, comentários bíblicos, né? Os reformadores foram eminentemente comentaristas, expositores bíblicos. Nenhum deles pregou um sermão sobre 5 solas. Esse é um ponto muito curioso que eu trato no meu livro aqui. Então, na página 32 e diante, eu tento fazer uma história de onde vem os 5 solas. Então, o que eu coloco aqui é que o primeiro escritor a falar de solas foi um luterano radicado na América, né, chamado Theodor Engelder, que em 1916 ele escreveu um texto onde ele trata de 3 somentes: o sola escritura, sola gratia e o sola fide, somente a escritura, somente a graça e somente a fé. Então esse aí, até onde eu pesquisei, é a primeira vez na história que alguém tenta sistematizar a mensagem da reforma em termos de afirmações diretas, claras. Mais adiante, Emil Brunner, 1934, uns 20 anos depois aí do texto escrito pelo Engelder, né, o Emil Brunner, numa obra dele, ele menciona sola gratia, sola fide e o soli deo gloria. Em 1962, Brunner menciona esses 3 pontos, tá? E aí, em 1990, um estudioso da reforma chamado Rupp, ele vai resumir a obra de Calvino em grandes palavras de ordem, como ele diz. Aí ele coloca o sola fide, sola gratia, o sola scriptura e o sola deo gloria. Então, é bem interessante que somente aí a partir da segunda metade do século XX é que se tornou popular falar dos 5 solas. Tá? Então, até então, um escritor focava 3 solas, outro 4 solas,
O outro pegava lá os três somentes, mas um foco diferente, né? Então, o Engelder falando de somente a Escritura, somente a graça, somente a fé. O Brunner falando de somente a graça, somente Cristo e somente a glória de Deus. O Rupp deixa de fora o somente Cristo. Então é interessante que somente com o segunda metade do século XX, é que se tornou Sola, popular segunda falar. metade do século XX, né? Por exemplo, eu sou filho de tradição batista, né? Nasci praticamente na Igreja Batista, né? Com 6 meses de idade eu fui apresentado à Igreja Batista, né? Eu brinco que só quando eu fui estudar Teologia da Reforma e fui ler livros de cunho reformado, publicados pela PES, pela Fiel, pela Vida Nova, é que eu fui descobrir que havia os 5 solas, porque era comum na Igreja Batista falar só de 3 solas: sola Escritura, sola gratia e sola fide. Deixava de fora os solos Christus e o soli Deo Gloria. E aí tem um acento luterano nisso aí, mas aí no livro eu vou tentar argumentar que os luteranos também creem nos 5 somentes, né? Esse é o outro ponto importante do diálogo luterano reformado que eu tento estabelecer na obra aqui também, né? Mas isso é curioso. Então, hoje, vamos pregar os 5 somentes, né? A mensagem de Calvino, de Lutero. Nenhum deles pregou exatamente sobre isso. Foi a partir do século XX, começa um processo aí de tentar resumir a teologia dos reformadores em termos de palavra-chave, de vocábulo-chave que resumissem as ideias centrais da reforma. Então, isso eu achei muito curioso na minha pesquisa. A gente sempre aprende alguma coisa nova, e aí eu estou preparando o livro e me ocorre, de onde surgiu esses chamados solas, né? Vamos pesquisar aqui. E aí eu acabei tendo essas descobertas aí, né? Na verdade... para busca na história, né, que eu falei que você gosta. Exatamente. Na verdade, quem acabou popularizando os solas foi a chamada Aliança de Evangélicos Confessionais, do qual Michael Horton, David Wells fazem parte. Então eles publicaram uma obra chamada Reforma Hoje, que é publicada pela Cultura Cristã, que é um comentário dos somente da Reforma, e também mostrando como é que esses somente eles afirmam a mensagem evangélica e rejeitam erros e heresias contemporâneos presentes em nossas comunidades também, né? Muito bom, muito bom. Então agora vamos começar a especificar. Muito bom. Vai desenterrando aí o solas, né? Opa! Muito bom. E agora vamos começar então a especificar um pouco mais, né? Graças a Deus, como você bem falou, nos últimos tempos esses solas têm se tornado cada dia mais conhecidos, né? O próprio aniversário da Reforma que nós tivemos poucos anos atrás, também de 500 anos da Reforma, né? Também foi uma ocasião para isso. Mas ainda assim vale a pena a gente enfatizar o que é que significa cada um deles. Então vamos começar pelo primeiro que você trabalha lá, vamos na ordem que você trabalha no livro, sola Escritura, né? O que é que significa isso e por que isso é importante para a nossa fé, inclusive para a igreja de hoje? Saulo, eu tento mostrar no meu livro que, eventualmente, esse primeiro somente Escritura, é um dos mais mal compreendidos entre os reformados contemporâneos. E aí, em algum momento aqui nesse capítulo, eu vou fazer uma distinção entre o somente Escritura e o Escritura sozinha, que era um debate do século XVI. Os termos latinos empregados era sola Scriptura, então o sola Scriptura resumiria a posição de reformados luteranos e anglicanos, e do outro lado haveria a nuda Scriptura, que seria a posição anabatista. A impressão que eu tenho, Saulo, hoje, é que muito da igreja evangélica brasileira defende não só a Escritura, mas o nuda Scriptura. Vamos aprofundar um pouco o ponto aqui que vale a pena. O que seria o nuda Scriptura? Até o século XVI, a Escritura era importante para a igreja medieval, isso não se discutia, basta uma pesquisa nos grandes pregadores, nos grandes estudiosos da igreja medieval, todos eles estão lidando com Bíblia. Tomás de Aquino, ele escreveu a Suma contra os Gentios, a Suma Teológica, preparou o resumo da Suma contra o Gentio, comentou o Credo Apostólico, mas Tomás de Aquino era um expositor da Bíblia. Ele legou vários comentários bíblicos. Bernard de Claraval, expositor da Bíblia. E por aí em diante, poderia continuar aqui dando exemplos. Então, para a igreja medieval, a Bíblia era importante. Ela tinha um lugar importante, mas não a Bíblia somente.
A Bíblia era colocada muitas vezes no mesmo pé de igualdade que a tradição, ou seja, a sabedoria acumulada da igreja tinha um peso similar à Sagrada Escritura para definir o dogma e definir o que seria a prática da espiritualidade sadia para a igreja medieval. A própria razão teria seu espaço também quase no mesmo nível de tradição, e algumas vezes a experiência tendo seu lugar. É só lembrar, por exemplo, da importância das estigmata, né, das feridas de Cristo para Francisco de Assis, da experiência dele ali de, né, ser igualado em termos místicos com Cristo, ser unido com Cristo à experiência do seu sofrimento. Né? Por exemplo, o argumento típico medieval é que a igreja é validada pelos sinais e prodígios que ocorrem nela. Ou seja, de uma forma sutil, a escritura tinha o seu lugar de ordem, nenhum escritor medieval, nenhum padre medieval, nenhum erudito medieval negaria o lugar de importância da escritura, mas, do outro lado, a escritura concorria com a tradição, com a experiência e com a razão. O que os reformadores fazem? Nenhum deles, dos reformadores principais, Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, Butzer, Cranmer, o Ecolampádio, etc., Bullinger, nenhum deles vai negar que a tradição, a razão e a experiência são importantes. Tanto que praticamente todos eles eram doutores. Aliás, todos eles eram humanistas, mas é só outra conversa. Né? Eles estavam no mesmo movimento que Michelangelo, Rafael, Donatello, e eu não estou falando de Tartaruga Ninja aqui, estou falando de grandes artistas do final da Idade Média, da Renascença, eles estavam todos na mesma página. Mesmo Erasmo. Né? O Novo Testamento de Erasmo marcou a época e abriu o caminho para a Reforma Protestante. Né? Eles eram os homens do movimento ali, estavam na crista da onda, eram renascentistas, estavam voltando às fontes. Então, os reformadores não negaram esses três aspectos, tradição, razão e experiência. O que eles deixaram claro, e a gente pode lembrar da famosa frase de Lutero em Worms, em abril de 1521, que o fundamento da igreja não é o Papa, não são concílios, ou seja, a tradição, não é a experiência nem a razão, apesar da razão ter uma importância, né? Ela precisa estar subordinada à escritura, ainda assim, mas é a escritura. Ok, então quando os reformadores defenderam somente a escritura, eles estavam querendo dizer que a escritura somente é o juiz último de toda controvérsia, como diz a Confissão de Westminster. Nós precisamos ser filhos da tradição. Nós precisamos honrar os nossos pais espirituais ou nossas mães espirituais que vieram antes da gente. Nós precisamos honrar a experiência que Deus tem dado aos seus santos. Nós precisamos usar bem a razão santificada. E os reformadores foram mestres nisso. Aliás, os reformadores, eles queriam reformar a igreja. Então, os reformadores também se viam como católicos, só que católicos de uma ordem superior. Eles se viam como parte da igreja total, da igreja universal, da igreja de todos os santos, da igreja de homens e mulheres, ricos e pobres, escravos e livres, nobres e plebeus. Eles se viam como parte dessa igreja. E o que eles queriam era depurar a igreja de acréscimos não bíblicos, de tradições escuras que não teriam respaldo da Sagrada Escritura. Ok. Então, o que é o Sola Scriptura para a gente? O Sola Scriptura, para nós aqui agora, é a ênfase de que Deus fala de forma total e final na Sagrada Escritura, e nós precisamos interagir com sabedoria e cativos da Bíblia, com a tradição, com a razão e com a experiência. Esses são ângulos importantes da espiritualidade cristã. Eles estão no mesmo pé de igualdade que a Escritura, como os medievais supunham, ou pelo menos alguns medievais supunham. Mas eles são parte importante da nossa caminhada de fé e nós não podemos abrir mão deles. Né? Ainda só indo um pouco avante aqui, você brincou comigo que eu gosto de história, etc. Eu realmente sou fã de história. E eu sou fã de comentários bíblicos. Eu amo comentários bíblicos. Tanto quanto eu amo futebol. O Coutinho fez o gol do Flamengo lá, eu fiquei revendo o gol do Coutinho por vários ângulos diferentes, comentando com amigos, batendo papo. Eu aplico essa mesma paixão
ao campo de estudo bíblico. Eu vou querer ler 2, 3 comentários diferentes do texto bíblico, vou buscar comentários, às vezes, que não são da minha tradição, para jogar alguma luz do texto bíblico, para entrar num diálogo crítico com aquele comentário, para ver se sai algo melhor daquele embate, ou aprendo algo novo, ou afio a alguma percepção que eu já tenho. Ou seja, quando nós lemos os comentaristas antigos, nós estamos estudando a história da igreja. Nós estamos considerando como nossos pais da fé leram a Sagrada Escritura e aprendendo dos insights, das percepções, da boa exegese que eles fizeram, e fizeram muita boa exegese no passado. Isso ilumina muito a nossa leitura do texto hoje. Então, se nós queremos ser reformados, nós não podemos abrir mão da tradição, da razão e da experiência, mas sempre julgá-las à luz da Sagrada Escritura. Ok, perfeito. Então, isso é só a Escritura. O que é o nu da Escritura? Era a visão dos anabatistas. Os anabatistas queriam zerar a igreja. Para eles, a verdadeira igreja começou com eles. Durante 1500 anos, a igreja esteve em densas trevas. E agora, finalmente, a igreja começou do zero, depois de 1500 anos de infidelidade. Se você notar, isso é um tipo de discurso que é parte do nosso ideário protestante do Brasil. É verdade. E aí, como consequência, eles começaram a defender o nuda Escritura, a Escritura sozinha. Não há por que interagir com a tradição, ela está toda errada. Não há por que, ou melhor, é melhor desconfiar, vou colocar assim, né? Devemos desconfiar totalmente da experiência e da razão, e devemos ouvir a Bíblia como se ela nunca tivesse sido lida antes. A nossa aproximação nesse paradigma é chegar à Bíblia como se durante 2000 anos de história da igreja ninguém tivesse lido ela, e vamos tentar ouvir de viva voz o que Deus está dizendo para a gente hoje. Então, geralmente, a tradição anabatista não é católica, ela é inovadora, revolucionária, se você quiser usar a expressão política, né? Ela é uma revolução de fato, diferente do protestantismo histórico, da corrente principal, e o que ela intenta é seccionar a Bíblia da tradição, da razão e da experiência. Tanto que, por exemplo, em igrejas anabatistas, não se recitava o credo dos apóstolos, o credo niceno, né? Ano que vem nós vamos celebrar 1700 anos da preparação do credo niceno, né? Vai haver evento, inclusive, lá próximo de Istambul, na Turquia, etc. e tal, na Constantinopla, né? Como é chamada pelos gregos. Né? Mas o fato é que, para essa visão de nuda Escritura, a gente tem que desconfiar de história, desconfiar da filosofia, desconfiar, em termos contemporâneos, de psicologia, psiquiatria, sociologia. Deus não vai falar nada por meio dessas disciplinas, a gente tem que chegar direto à Bíblia. Todas as nossas respostas estão na Bíblia, tipo uma bula de remédio. Tudo que a gente precisa vai estar na Bíblia. Nós não precisamos de mais nada. Né? Então, é curioso notar que ainda em personagens do nosso país, em grupos do nosso país, que se dizem reformados, quando você vai investigar esse primeiro elemento, que é a base, né, o sola Escritura, né, você começa a notar que eles estão mais aparentados com o movimento anabatista do que com o movimento reformado de fato, de Lutero, de Calvino e de outros. Né? E aqui a gente vê o problema dos dois extremos, né? O sola Escritura, então, tentando resolver um problema que predominantemente estava num extremo, que era o extremo de igualar a Escritura, a tradição, a razão, a experiência, e a gente vê um outro problema que surgiu como reação a isso, né? Muitas vezes acontece isso, né? Tentando resolver um problema, vai para outro extremo, Exatamente. Que foi o nu da Escritura, e aí essa ênfase de você só colocar a Escritura sem mais nada, só que se torna uma espécie de posição orgulhosa de alguma maneira, né? Porque eu sozinho sou capaz de entender a Escritura sem contar com a ajuda de outros servos que Deus também capacitou, conduziu, que tinham um relacionamento com o Senhor. Né? Exatamente. E aí não é só isso. Aqui no Brasil, nós somos uma cultura muito curiosa, Saúl. De um lado, a gente não gosta da história, né, com H maiúsculo, né? A gente gosta de histórias. E a gente gosta de, junto com a nossa história, transmitir a nossa experiência pessoal. Para o brasileiro, no geral, a experiência pessoal conta muito. Por isso que o brasileiro gosta de contar causo, gosta de contar a história com E, né? Vou usar aquela classificação lá, antiga, tem gente que diz que caducou, mas ajuda aqui, né? E aí, muito irmão nosso que adere ao monergismo,
ele assume o nudo escritura, achando que essa é a posição dos reformadores. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter muita dificuldade de lidar com a experiência de outros irmãos e irmãs da fé. A gente vê muito esse problema no embate entre históricos e pentecostais, né? A postura histórica, por causa do nudo escritura, é dizer, olha, aquela experiência ali é um problema mental, ou é um problema eminentemente espiritual, coisas de demônios, alguma coisa assim. Dessa perspectiva, a pessoa é incapaz de até ouvir a experiência, tentar entender a experiência, tentar colocar a experiência numa moldura teológica mais ampla. Mas esse tipo de crítica à experiência não é o solo escritura, é o nudo escritura, né? Então esse é um ponto curioso nos nossos debates contemporâneos, e acaba que a gente perde, nós reformados, perdemos a sabedoria pastoral da reforma de lidar com essas experiências extraordinárias, né? Basta ler as obras de análise de avivamento de Jonathan Edwards. Só ali você tem um manancial para ajudar a colocar essas experiências dentro de uma moldura teológica sólida. Não rejeitar a experiência de saída, como é comum no nosso meio, mas tentar ajudar o irmão ou irmã que teve a experiência espiritual intensa, extraordinária, a colocar aquela experiência numa moldura mais ampla teológica, né? Sim, inclusive falando de Jonathan Edwards, a gente tem podcast aqui, inclusive com você também, a gente conversando sobre Jonathan Edwards, coisa Exatamente. muito boa. Pesquisa aí, quem está nos ouvindo, pesquisa aí depois para dar uma olhada, vale a pena. Eu acho que no podcast a gente fala um pouquinho sobre experiência espiritual, Edwards, experiência espiritual também. Sim, exatamente. Então, enfatizando aqui, né, a ideia do solo escritura que nós precisamos trazer de volta, essa ideia que você bem colocou, da gente saber que a escritura é a regra máxima de fé e prática, mas que nós não negamos as outras coisas, como a experiência e a tradição, nós tentamos interpretá-las a partir da escritura, né? Exatamente. Só um exemplo aqui, dois, né? Primeiro exemplo, praticamente todos os reformadores tinham doutorado, né? Eram eruditos. Outro ponto, todos os reformadores dominavam grego, e Melanchthon e Calvino dominavam grego e hebraico, além do latim, que era a língua teológica do momento, né? Eles eram todos crânios, gente genial, muito estudiosa. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, desculpa te cortar, mas só uma coisa que eu lembrei aqui, é que tem gente que fica nessa coisa, não é só escritura e mais nada, a gente não deve ler mais nada, mas os próprios autores da escritura demonstram que tinham conhecimento de outras coisas que não somente a escritura. Muito bem lembrado. Paulo, no discurso de Atos 17, ele cita escritores gregos, né? Outros personagens do Novo Testamento vão citar fontes pseudepígrafas ou outras fontes gregas também, né? Então eles estavam interagindo com o mundo da época, eles tinham conhecimento. Provérbios, né? E aí o terceiro ponto que eu levantaria aqui é que os reformadores comentaram a Bíblia sentado no ombro de gigantes. Então, quem era capital para Lutero? Agostinho. Agostinho era o grande comentarista para Lutero. Inclusive, quando confrontado com a crítica de que só Lutero entendeu a justificação, ele vai dizer lá, olha, Agostinho, no seu último tratado da controvérsia contra os pelagianos, né, do espírito da letra, ele chega a antecipar as minhas descobertas da justiça de Cristo imputada ao pecador, né? Quem era o herói de Zwinglio? Tomás de Aquino, né? Zwinglio, ele decorou todas as epístolas de Paulo e Hebreus de cor em grego. Isso é chocante pensar nisso hoje, ainda mais numa era que se acostumou a atacar a memória, o valor da memória, da memorização, né? Esse homem, que morreu precocemente, decorou todas as epístolas de Paulo e Hebreus, que era tratado como Paulina, né, em grego. Não só isso, que era o grande erudito, o grande comentarista bíblico de Zwinglio, Tomás de Aquino, né? Então, assim, é muito curioso notar que esses reformadores, eles amavam a Sagrada Escritura, deram honra à Sagrada Escritura, trataram a Escritura como palavra de Deus, inclusive inerrante, tá? Na minha teologia sistemática, há uma pesquisa, a que eu escrevi a grandona com Alan Myatt, mostrando a compreensão de inerrância que antes Agostinho e depois Lutero e Calvino tinham da Escritura, quer dizer, a Escritura é soprada pelo Espírito, ela é dada pelo Espírito, cada palavra conta, cada vírgula e tio
contam na Sagrada Escritura, né? Do outro lado, eles interpretariam essa Escritura com a ajuda da tradição cristã. Calvino, João Crisóstomo era o grande herói dele para comentar a Bíblia, né? A escola de Antioquia, não a escola de Alexandria mais alegórica, né? E Calvino, em alguma medida, por causa da leitura que ele fazia de Crisóstomo, vai inaugurar um método histórico-gramatical de interpretação bíblica, né? Que tem impacto até hoje no campo evangélico reformado. Então é muito curioso notar que esses homens eram eruditos, doutos, conheciam a Bíblia nos seus idiomas originais e eles interagiam, liam a Bíblia com comentários bíblicos de outrora ao seu lado, ou seja, eles apelaram à sabedoria da igreja, não como inspirada, mas como importante para ter insights poderosos do que Deus tem a dizer para eles naquele tempo, né? Deus queria dizer para eles naquele tempo e para nós hoje no tempo presente também. Maravilha. Ô Franklin, deixa eu propor algo aqui para a nossa conversa. Vamos fazer aquela pregação que em cada divisão a gente tem aplicação? Vamos Sim, colocar uma aplicação aí do Sola Escritura. Como viver isso, então, esse Sola Escritura, hoje? Como um pastor que está nos ouvindo pode aplicar esse Sola Escritura e não nuda a Escritura? Ok. Em primeiro lugar, devorar a Escritura. O pastor, sobretudo, ele tem a obrigação, é um dever que lhe é imposto, de ter a Bíblia no coração. Ele precisa conhecer muito bem a Sagrada Escritura. Não cabe aqui uma divisão de conhecimento intelectual e conhecimento devocional. O estudo da Escritura tem que ser devocional. Ele tem que aquecer o nosso coração. Ao ler a Escritura, nós precisamos receber ecos, exortação, conforto, direção, alerta, quebrantamento, né? Reconstrução, renovação que vem do Espírito. Então, nós precisamos, pastores, preparar sermões com o coração aquecido. Nós não podemos nos acostumar com a preparação do sermão. O sermão já é uma devoção. Como é que Calvino pregou tanto em Genebra? 3, 4 vezes por semana, pregando livros inteiros da Bíblia para a sua igreja lá de São Pedro. Ele lia o texto na sua devocional em original, tinha uma memória prodigiosa, então ele estava acessando o que ele já leu daquele texto em Crisóstomo, em Agostinho, em Irineu, em Bernardo. Dali ele saía de joelhos, com o texto original aberto e ia direto para o púlpito para pregar. É isso que nós precisamos recapturar para a gente hoje. E nessa ilustração que eu estou dando de Calvino, nós já temos algumas dicas. Por exemplo, o pregador hoje, ele não tem a obrigação de ler a Bíblia sozinho, ele nem pode, nem deve ler a Bíblia sozinho. Isso é desonrar os nossos pais espirituais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos lendo a Bíblia para pregar, para dar uma palestra, essa leitura, esse estudo da Bíblia tem que aquecer o nosso coração, tem que ser um estudo devocional, não cabe, mais uma vez, nenhuma divisão aqui, tá? Eu vou fazer minha devocional de manhã e depois vou preparar o sermão. Isso não existe. Os dois têm que estar juntos. Segundo ponto, o texto bíblico tem que ser lido em conjunto com outros irmãos e irmãs. Então sempre ajuda aqui ter Bíblias anotadas. Aqui eu tenho de Lutero, da Fiel e a Nova Almeida atualizada de estudo, né? É muito útil essas Bíblias com notas, e notas boas, escritas por gente confiável, termos bons comentários bíblicos. Eu não quebro muita cabeça com esse negócio. Primeiro eu vou ler o texto tantas vezes para entender o texto e depois ler comentários. Eu penso que isso pode ser feito simultaneamente. E aí entra um ponto importante. Para que a gente está lendo a Bíblia e estudando a Bíblia sobre o ombro de gigantes, de grandes comentaristas do passado? Tá? Porque a gente quer que Deus fale aos corações de homens e mulheres hoje. Então, a pregação tem que ser experimental. Provai e vede que o Senhor é bom. A gente tem que chamar as pessoas a se banquetear conosco, juntos na palavra de Deus. Ou seja, grande parte da pregação vai ser a aplicação. O que é esse texto aqui, que eu estudei nos idiomas originais, com a companhia de outros irmãos e irmãs santos do passado, pais da igreja, escritores medievais, reformadores, tem a dizer para o presente? O que esse texto que eu tenho em mãos tem a dizer, por exemplo, para quem está em depressão, para quem caiu em pecado grosseiro, para quem está sendo acossado pelo diabo e por seus demônios, para quem está forte espiritualmente, acha que está bem e não precisa crescer mais, para quem é arrogante, acha que não precisa aprender mais nada,
Para quem está precisando aprender mais e tem que ser estimulado a crescer na fé, como é que eu alimento esses segmentos que tem na igreja a partir desse texto bíblico? Para usar a metáfora de Agostinho, né? Como é que eu vou distribuir o pão que eu recebi? Como é que eu vou botar o pão na boca dos membros da minha igreja? Então, pensando em termos de sola escritura, radicalmente sola escritura, a escritura é a fonte última de autoridade. Nós precisamos da tradição cristã, mas a tradição cristã é sempre julgada pela Bíblia, e nós precisamos aplicar a Bíblia, que nós lemos junto com a tradição, a nossa experiência, a nossa razão, convencendo e consolando. Experiência consola, conforta, razão convence, mostra a veracidade do Evangelho, o poder do Evangelho, etc. e tal. Então, isso é a tradição reformada e luterana no sentido mais amplo. E aí, Saor, na hora da aplicação, é muito importante a gente ter conhecimento do dia a dia. É muito ruim você chegar no domingo no púlpito para pregar e antes de você subir ao púlpito alguém te aborda. Pastor, você soube o que aconteceu agora de manhã? O que houve? Torres Gêmeas foram abatidas e você não sabia daquilo e seu sermão não tem nada para dizer para uma congregação chocada, nenhuma direção para dar para a igreja chocada com aquilo que aconteceu. Um assassinato no bairro, um caso rumoroso de corrupção na prefeitura. Né? Então, nós precisamos, quando a gente pensa na experiência da razão, ter acesso a bons materiais que nos ajudem a interpretar a alma humana e ajudem-nos a interpretar também o tempo que a gente vive. Então aí tem que ter uma pitadinha de filosofia, de psicologia, algum diálogo que se estabeleça com gente desses saberes, se a gente não tem tempo para leitura. Então, até hoje eu tenho o costume de mandar alguns sermões, pelo menos, né, para alguns colegas, para eles lerem, para eles opinarem, sugestionarem. Às vezes eu mandava para membros da igreja, para eles me darem o retorno antes de pregar. Né? Isso ajuda a gente. E mandando para pessoas que possam contribuir para tornar o sermão mais cortante, mais penetrante, para que ele faça diferença na vida da comunidade. Né? Amém, amém. Várias aplicações. A gente quase que a gente virou um podcast aqui de pregação por um momento aqui. Então, ótimas aplicação prática do Sola Escritura. Exatamente. Vamos avançar aqui, vamos tentar pegar aqui para falar dos outros solas. Vamos falar do Solus Christus, que é o segundo que você aborda. Eu acho interessante que, assim, até te perguntar se teve algum motivo específico da ordem que você deu aos solas no seu livro, porque eu acho muito comum o Solus Christus vir mais para o final, mas só uma curiosidade. E o que é que significa esse solo? Então, eu pensei como teólogo. Primeiro a Bíblia, que é a revelação, é de onde a gente aprende os demais somente, né? Depois Cristo, que é a revelação máxima da Sagrada Escritura, é a síntese da Sagrada Escritura, a vinda de Jesus. O que Jesus oferece? Graça. Como é que a gente recebe a graça? Qual o meio de receber a graça? A fé. E o que a gente faz com revelação, cruz, graça e fé? A gente dá glória para Deus, né? Que bom, olha só, que legal. Pensar a cabeça de teologia sistemática. Foi bom. Então vamos afunilar um pouco mais. O que é que significa o Solus Christus? Por que ele foi importante para a reforma? O que é que tinha ali que ia contra isso, que precisou ser resgatado? E o que é a importância dele para os nossos dias? Então, ótima pergunta. Como você já mencionou, eu costumo guiar grupos para fora do país, né? Para Europa Central, para Reino Unido e Holanda, e geralmente esses tours, né, agora recentemente Itália, são para instrução religiosa, cristã. Né? A ideia aí é literalmente dar aula para aqueles que estão indo ali, ensinar eles um pouquinho sobre a Reforma Protestante, sobre os primórdios da Reforma, o que foi a Antiguidade Clássica, a Idade Média para o cristianismo. E um negócio muito interessante é visitar igrejas medievais, românicas, góticas. Primeiro, a estrutura é linda, os templos são lindos. Eu lamento muito a pobreza da nossa arquitetura atual de igreja, né? Geralmente igrejas caixote, funcionais, não há mais aquela ênfase em comunicar uma mensagem com a arquitetura também, né? E um ponto curioso é que você vê crucificação para tudo que é canto.
Eu acabei de visitar uma igreja em Florença, chamada Igreja da Santa Cruz. Lindíssima, por sinal, né? E ela é toda dedicada à crucificação de Jesus. Então você tem cruz para tudo quanto é canto, fora e dentro da igreja. Mesmo a igreja franciscana, né, uma igreja mais sóbria em termos de arte, de beleza artística, mas é uma igreja dedicada à crucificação de Jesus o tempo todo, né? Curiosamente, a dificuldade que os medievais tinham, e eu comuniquei isso ao grupo que nós fomos agora, era entender que a obra de Cristo na cruz foi uma obra consumada. Então, esse foi uma dificuldade que os medievais tiveram. Talvez com exceção de Anselmo, que chegou mais próximo da mensagem bíblica, a grande parte dos escritores, pregadores da Idade Média, eles entendiam a obra da graça como um longo processo, que começa no batismo infantil, onde o bebezinho já recebe a graça, passa pela confirmação, o crisma, né? Depois, eventualmente, casamento, ordem, confissão de pecado, a missa, etc., até chegar a essa extrema unção. Ou seja, nesse esquema aí, a crucificação é importante, mas a crucificação tem que estar sempre sendo atualizada no sacrifício da missa. O fiel nunca tem certeza do lugar dele no âmbito da graça. Há sempre o elemento de que ele pode retroagir, ele pode cair da graça. O que os reformadores descobriram? Lutero, começar por ele, né, e a experiência dele é sintomática da experiência dos demais, Calvino, Zwinglio, etc., né, o próprio Butzer, né, Lutero lendo e pregando em Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus, ele descobriu que a graça de Deus não chega a nós primeiro num processo, ela chega a nós num ato. A obra de Cristo na cruz foi total, consumada. Ela não é repetida, não é um milagre que é repetido por meio de uso de certas palavras na missa. O que Cristo fez na cruz, em termos de redenção, reconciliação, propiciação, expiação, justificação, etc., é uma obra completa. O que Cristo fez ali tem também valor eterno, ou seja, Cristo angariou graça suficiente para tornar os piores pecadores em filhos amados de Deus. Ou seja, enquanto a tradição medieval via a vida cristã como um longo processo, com alguns picos, idas e altos e baixos, Lutero, em primeiro lugar, junto com Melanchthon também, depois Zwinglio, Calvino, Butzer, Cranmer e outros, entenderam que a nossa entrada na vida cristã se dá por um ato decisivo, que é a obra de Cristo na cruz. E esse ato nos insere numa nova vida. E no meio das nossas lutas, dos altos e baixos que nós temos, nós sempre podemos voltar ao que Cristo fez na cruz para buscar conforto e descanso ali, para continuar peregrinando, sabendo que agora nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Há uma frase de Calvino, que ilustra bem o ponto aqui, e Calvino, Lutero e Melanchthon e Zwinglio estavam na mesma página nessa questão do solos Christus, né? Somente Cristo. Calvino diz: olhar para Cristo vale mais que 1000 testemunhos. E Calvino escreve isso no campo prático. Qual é a questão para Calvino? Eu e você, fiéis, estamos lutando com problemas? Problemas de saúde, vazio espiritual, ação diabólica ou demoníaca, o mundo parece nos perseguir, é hostil abertamente a nós, isso vai nos animar. Calvino tem essa sensibilidade. Aí, no desânimo que nos toma, como é que o cristão procede? Ele olha para a cruz. Ele considera o que Cristo fez, ele medita no que Cristo fez. Ele vai reaprender ou vai retomar a sua segurança em Jesus. Obviamente, essa posição mudou um pouquinho depois do campo protestante, mas a ideia que os reformadores descobriram de forma agora nova, poucos da Idade Média entenderam o que estava em jogo aqui, é que a obra de Jesus foi um ato decisivo da história humana. Isso baseado em Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. O que Cristo fez, ele fez uma vez por todas. É um sacrifício definitivo e total,
Cristo foi todo o nosso sumo sacerdote, foi todo o nosso sacrifício. Cristo é o nosso templo e tabernáculo maior, onde nós agora adentramos, por causa dele mesmo. Então, os reformadores romperam com a missa, romperam com a transubstanciação, houve debate amargo entre eles sobre o lugar do corpo e do sangue de Cristo na ceia, mas isso não impede a gente de ver que a crítica que eles fizeram à ideia da missa como uma atualização, como um novo sacrifício de Jesus, foi totalmente rejeitada. Porque, unanimemente, todos os reformadores principais entenderam que o sacrifício de Jesus era cabal, final, completo, e o crente descansa naquilo que Cristo fez da cruz por nós e nos imputa pela fé, mas isso a gente fala mais adiante aí. Tá? Muito bom, muito bom. Então aqui a gente vê Cristo como central, tanto para aquele que nos reconcilia com Deus, né, como também aquele que é o único mediador entre nós e Deus, né, que é algo importante. Exatamente. Os reformadores voltaram a captar essa mensagem bíblica. E o ponto aqui é que isso se tornou importante não só para o campo da salvação, ou seja, nós somos salvos por Cristo somente. A imagem do Cristo sangrando no Calvário não é apenas um convite para a imitação, apesar dos reformadores manterem essa ênfase da imitatio Christi, mas a obra de Cristo no Calvário, naquela cruz de vergonha e dor, é uma obra global, total, de salvação. Ou seja, para os reformadores, não é que Cristo abriu a possibilidade de pessoas serem reconciliadas, ou justificadas, ou expiadas, ou propiciadas. Aqueles pelos quais Cristo morreu, eles foram de fato reconciliados, expiados, propiciados, etc. e tal. Não o sangue de Cristo foi derramado em vão, para pensar aqui na teologia global dos reformadores. Amém. Franklin, e para a gente ganhar um tempinho aqui, eu vou precisar juntar um pouco os próximos 2 solas que você vai falar. Lembrando sempre, eu sempre gosto em algum momento do podcast enfatizar, aqui a gente faz um recorte, aqui a gente faz algo mais panorâmico, mas é aí onde o Franklin está segurando no livro, Pilares da Fé, que você vai conseguir se aprofundar em cada um desses pontos, percebendo como eles se desenvolveram na história, como eles se aplicam, né? Mas vamos avançar aqui na nossa conversa, e eu queria que você conectasse um pouco, falando já tanto do Sola Gratia como do Sola Fide. Até porque os dois são bem ligados mesmo ali, né? E até queria que você destacasse a diferença entre eles enquanto explica um pouco dos dois. Então, Saor, os reformadores entenderam que se a obra de Cristo ela é única, totalmente eficiente, totalmente eficaz, poderosa, e tudo que aquilo que Cristo promete ele cumpre, tudo que ele alcançou, ele assegura para os seus. Vamos pensar aqui num tipo de desenho, né? Então nós temos a cruz desenhada aqui. Qual é a base da cruz? A cruz está sentada aonde? Sobre a graça. Então, os reformadores entenderam corretamente que o fundamento do Solus Christus é a graça de Jesus e de Deus o Pai. É a dádiva total. É o presente imerecido que nos é dado. Né? É um jargão evangélico, mas está correto. Sim. Ou seja, o que Cristo fez por nós não foi por nós, foi por si mesmo. Para a sua própria glória, para a revelação do seu amor máximo. E é oferecido graciosamente aos piores pecadores. Não há nada que a gente possa fazer para conquistar essa graça. Ela é dada livremente. Ela é uma dádiva. É dada sem merecimento. Não é mérito nenhum nosso. Exatamente, ou seja, o que Cristo alcança para nós é que nos coloca em novidade de vida, nos torna novas criaturas, como Paulo diz. Isso sola gratia, somente pela graça. Não dá nem para enfatizar muito o ponto. Não é uma cooperação entre o agente humano e o agente divino. Ah, Deus faz sua parte, você faz sua parte. Não, isso não existe. É somente e isso é algo que está muito dentro da história da igreja brasileira, né? É muito comum você ouvir esse tipo de coisa. Vai até onde você consegue e deixa o resto nas mãos de Deus e coisas do tipo. É uma ideia medieval. Um erudito medieval, Gabriel de Bille, ele diria o seguinte: Deus não vai negar a sua graça àquele que fizer o seu melhor. Mas quem consegue fazer o seu melhor? Vamos olhar para o nosso coração. E aquela coisa, ele não vai negar o que é de graça para aquele que fizer por merecer. Né? Exatamente. Então... Você tem um curto-circuito dentro do sistema. Então, os reformadores, e eu tento documentar isso no livro, biblicamente e na tradição reformada luterana, eles enfatizaram
que a morte de Cristo na cruz era sola gratia. Era um ato totalmente gracioso de Deus. Ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, porque ele quis fazer isso. Ele ofereceu seu Filho como espetáculo ao mundo por pura graça. Ele nos deu tudo. E nós não temos como ajudar em nada, não temos como contribuir em nada nesse drama. O que nos é requerido aí? Fé. A fé, então, para os reformadores, não é algo equivalente à graça. A fé para os reformadores era o meio de recepção da graça. Então não há mérito em eu, doente, estender as mãos para receber remédio da mão da minha esposa, da Marilene. O mérito está nela em me dar o remédio. Não há mérito em ter fé. A fé não é uma obra meritória. A fé é o reconhecimento que nós não temos nada em nós mesmos. Nós somos completamente indignos. Tudo que nós precisamos está em Jesus, na cruz de Jesus, o seu sacrifício de vergonha e dor, que nos é oferecido por pura graça. E aqui, Saul, tem um ponto importante aqui. Muita gente faz uma baita confusão do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo morto pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto ao terceiro dia, segundo o ensino da Sagrada Escritura. Isso é o Evangelho. Nós precisamos distinguir, então, o Evangelho dos benefícios do Evangelho. A justificação é um benefício do Evangelho. A adoção é um benefício do Evangelho. A santificação, a perseverança são benefícios do Evangelho. Adoção, justificação, santificação, perseverança não são Evangelho. A fé é o meio para receber o Evangelho. A fé não é Evangelho. O Evangelho é o oferecimento de Jesus, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado pelos nossos pecados, de acordo com o ensino da Sagrada Escritura, ou de acordo com as profecias que foram feitas a respeito dele na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, que é o argumento de Paulo, 1 Coríntios 15. A morte e a ressurreição de Jesus ocorrem em cumprimento a profecias específicas do Antigo Testamento. Então, a sola gratia e solo Cristo ressaltam esse aspecto de que Deus faz tudo, nós não fazemos nada. E o sola fide ressalta o aspecto de que é somente pela fé, pelo reconhecimento que nós não temos nada em nós mesmos, é que nós podemos receber Cristo e a graça. E aí tem dois pontos aqui, um negativo e um positivo. O negativo, por sola fide, os reformadores romperam com a tradição medieval. Porque a tradição medieval tentava, como eu já mencionei, afirmar o sola gratia e o solo Cristo, mas não com o significado radicalmente bíblico que os reformadores voltaram a tratar. A obra de Cristo na cruz é importante, mas é um exemplo da imitação de Cristo. A obra de Cristo na cruz é importante, ela é refeita em toda a missa, em todo momento de transubstanciação. Os reformadores disseram, não, a obra de Cristo na história foi cabal e final e única, irrepetível. Uhum. E tudo que Cristo fez na cruz tem valor eterno. Para quem veio antes, para quem veio depois. Ecos de Romanos 3, Hebreus 11, 12, etc. e tal. E os reformadores se distinguiram do catolicismo medieval, ou mais precisamente, Saúl, do romanismo, porque os reformadores eram católicos também. Tá? Uhum. Nós somos, né? E no sentido correto, nós somos católicos. Né? Católicos, né? Sentido universal. Eles se distinguiram aonde? Do sola fide também. Uhum. Porque os medievais diriam a fé é importante junto com o amor. Uhum. A fé sem obras é morta. Era a visão unilateral que eles faziam da Sagrada Escritura. A fé tem que ser ativa no amor, esquecendo tudo que Paulo falou em Gálatas 1, 2, 3, 4. Né? Os reformadores disseram, a fé somente é que justifica. A fé somente que nos coloca em comunhão com Deus, que nos torna aceitos por Deus. Aí tem um ponto positivo agora. Os reformadores, e aqui eles não estão inovando, eles destacaram que a fé era dom de Deus. Exato. E aí olha o ponto interessante aqui. Deus exige fé da gente, mas é Deus que nos dá fé. Ok, vamos aplicar aqui, já que você pegou a vertente aí da aplicação prática, vamos aplicar o ponto aqui. Vamos pegar a evangelização. Tem gente que dá um nó, então para que evangelizar? Se até a fé é dada pela graça, para que evangelizar então? O que é evangelização
produz? Qual é o alvo, melhor dizendo, qual é o alvo primordial da evangelização? Quando nós pregamos como os reformadores, e eu entendo que eles estão seguindo radicalmente a Bíblia aqui, Solus Christus, sola gratia, sola fide, esse tipo de pregação vai botar o incrédulo numa encruzilhada. De um lado, ele vai ver a sua necessidade, né? A estrada da necessidade. Eu preciso disso. Eu preciso de Cristo. Eu preciso ser revestido da justiça perfeita de Jesus. Eu sou pecador. Eu sou mau. Só que aí tem outra estrada. A estrada da incapacidade. Eu não consigo. Eu preciso, mas eu não consigo. Aí qual é o alvo? Senhor, me dá fé. Senhor, abre meus olhos. Quebra meu coração. E Deus atende esse tipo de clamor quando ele é feito. Tá? Deus vem, internece o coração, traz arrependimento genuíno, traz fé, traz conversão, que é, nas 95 teses de Lutero, o primeiro ponto que ele destaca, né, que toda vida cristã é conversão, né, a partir do mandamento de Jesus, né, convertei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Então isso é algo diário, Deus concede isso àqueles que ele atrai para si mesmo. Né? Amém, amém. Eu sempre costumo usar uma ilustração aqui. Toda ilustração tem suas limitações, mas eu gosto dessa, que é assim, né? Exato. A graça é como a água para o sedento, né? Ele está ali, ele está precisando da água, e eis que o pai vai e pega a água e disponibiliza ali para o seu filho, tá aqui, em cima do balcão. Mas a criança é pequena, ela não alcança o balcão ainda. Então o pai vai lá e ergue essa criança, e ali ela consegue alcançar. Então aí você vê a graça representada pela água ali, dada de presente, sem que haja merecimento, e a fé no ato do pai levantar o filho, ele lhe dando a fé, lhe capacitando a alcançar essa graça, né? O Franz Leonard tem uma ilustração muito legal. O Franz Leonard Schwalks, para quem não conhece, é um missionário veterano holandês aqui no Brasil, autor de vários livros aí, por Vida Nova, Monergismo, entre outras editoras. E ele tem uma ilustração num dos livros dele muito legal, que ele compara esse drama da redenção na perspectiva do tabernáculo. Todo o povo de Israel é convidado a entrar no tabernáculo. Vinde a mim. Aí ele entra no tabernáculo respondendo ao convite. Quando ele entra no tabernáculo e olha para trás, tá lá, né? Eu vos escolhi. Eu acho bem interessante essa ilustração. É uma ilustração simples, né? Muito Como bom. A gente acabou de dizer, uma ilustração. Né? Não é para provar a doutrina, provar a Bíblia, mas é para tentar iluminar esse drama que ocorre na conversão de homens e mulheres, pecadores. Né? Mas um ponto importante aqui, Saur, de tudo que está sendo dito nesses 3 somente aí, né? É que o Evangelho é Cristo. E quando a gente volta àquela questão que eu estava falando no começo, né, da igreja ser um grande iceberg, e muitas vezes a gente ficar focado aqui no topo do iceberg, esquecer a borda grandona que está submersa, essa turma que não aparece, que a gente às vezes não dá muita atenção, ela está sedenta pelo verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Eles querem ser confortados, consolados, guiados, ensinados no evangelho da morte e ressurreição do nosso único Salvador. Isso é somente pela graça, vem a nós como dádiva divina e é recebido pela fé somente. E o que isso gera, né? O que é que isso nos leva a fazer? O que é que isso traz em relação a Deus? Aí, vamos falar do último sola? O que é que diz, o que é que significa o soli Deo Glória? É curioso, aliás, Saur, na página 153 do livro aqui, vamos ver se não sei se vai aparecer, aparece aqui mais, um pouquinho. Mais pro meio aqui, cobre o seu rosto aí. Assim. Aí. Tem um gráfico, eu tento usar gráficos e tabelas, às vezes, para ilustrar. Mais uma vez, a tabela é ilustração também, né? A forma de tentar ilustrar um pensamento abstrato. Mas eu tento colocar uma tabela aqui para ilustrar esses pontos. Do significado da morte de Cristo, da base da morte de Cristo, que é a graça, e como a gente recebe as dádivas pela fé somente, que também é um dom divino. Né? Que essa era a posição que era ensinada, comumente ensinada na igreja medieval também. Só que a fé nunca somente, né? Ela sempre dependente de algo mais. E os reformadores foram radicais aqui em voltar à Sagrada Escritura e entender que a Escritura requer a fé somente de pecadores quebrantados diante do Calvário, né? Diante da cruz de Cristo. Né? Mas aí, último sola, né? Somente a glória a Deus. Esse foi um caso curioso, porque a princípio, quando eu comecei a pesquisar o meu livrinho aqui, eu achava que os luteranos não tinham nada a ver com esse sola.
seria um somente exclusivo dos calvinistas, dos reformados, lendo engano, né? Então, colegas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana me apontaram em boas bibliografias, me deram boas indicações, e eu tento argumentar aqui que Lutero e Calvino, e suas tradições, né, que os seguem, enfatizaram bastante a glória de Deus. Por que dar toda a glória a Deus? Primeiro, porque ele salva sem ajuda humana, né? Então nós damos glória a Deus porque a obra de Jesus é completa, é final, é total e nos dá verdadeira segurança. Lembra? Olhar para Cristo vale mais que 1000 testemunhos. Descansar nos feitos de Jesus, na cruz do Calvário, vale mais do que qualquer testemunho. Qualquer experiência pessoal minha com Jesus, sobretudo em épocas de aridez espiritual, épocas de deserto espiritual. Então, esse é um ponto que os reformadores, luteranos e reformados, estavam de comum acordo. Só Deus recebe a glória. Deus não divide sua glória. No monergismo deles, na ênfase de que Deus opera tudo nos salvos, para a salvação de pecadores, os piores pecadores, eles entenderam que, então, na soteriologia, a glória toda é dada a Deus, na salvação, a glória toda é dada a Deus. Consequentemente, o culto também tem que ser um espaço da glória de Deus. E aqui a gente tem um desafio imenso, porque não era secularizada, não é mais Deus o personagem principal do espetáculo do culto. Somos nós. O culto, muitas vezes, ele é elaborado, a liturgia é elaborada, muitas vezes, para satisfazer anseios nossos. O tipo de música, o tipo de melodia escolhida para criar um certo impacto psicológico, emocional na congregação, o tipo de pregação, a estrutura da pregação, o tempo da pregação é calculado para responder certos dilemas, impulsos de fruição imediata que a igreja tem. E os reformadores disseram não. Usando a metáfora de Kierkegaard, né, de que o culto é um espetáculo, quem de fato assiste o espetáculo não somos nós. Nós é que desempenhamos o espetáculo. Quem assiste o espetáculo e precisa ser agradado pelo espetáculo é o próprio Deus vivo. Então, o culto é para a glória de Deus. O Deus é o centro do culto. E os reformadores simplificaram a chamada missa para torná-la radicalmente bíblica, simples, centrada em bons cânticos, em orações de louvor, de confissão e de petição, e na exposição da palavra sagrada. E os reformadores foram campeões de exposição bíblica, de explicação do texto sagrado. Então, assim, em linhas gerais, Saul, o segundo ponto importante aí é que Deus é o centro da criação. Deus é o Criador e Redentor. Ele é o soberano Senhor. Então, todo culto deve dar glória a Deus, todo culto deve comunicar louvor ao Senhor. E é o terceiro ponto, e aqui aí eu tenho que puxar uma brasa mais para a tradição reformada, sobretudo a tradição reformada, já cedo, os reformadores entenderam que Deus vai ser glorificado pela reconstrução do mundo. Então, os reformadores protestantes, sobretudo Calvino, agora Beza, Zwinglio, Bullinger, Butzer, entre outros, eles entenderam que a igreja é chamada para louvar a Deus no seu culto, para dar glória a Deus pela salvação, que pertence somente a Deus, está no âmbito divino, salvar quem quer. Mas, do outro lado, o crente é chamado para reconstruir o mundo, para que Deus receba a glória do próprio mundo. Aí começa o esforço de renovação da pintura, aí vai vir o século de ouro holandês, com Rembrandt, Vermeer. Na Alemanha você tem Cranach, você tem Dürer, entre outros, fazendo pinturas maravilhosas, que estão nos museus mais caros, mais relevantes do mundo todo ali para exposição, sempre lotadas para pessoas admirarem aquelas obras. Você tem grandes músicas sendo compostas agora, inclusive para entretenimento, né? Johann Sebastian Bach é talvez o nome que pipoca mais rápido na nossa mente, né? E é curioso que a igreja de São Tomás, que é a igreja em Leipzig, onde Johann Sebastian Bach teve o momento mais frutífero do seu ministério, foi onde Lutero pregou cerca de 100 anos antes, inclusive, né?
Então a música também é feita para a glória de Deus. A busca por entender a criação, o começo das ciências empíricas, também tinha como motivação a glória de Deus. A busca de buscar escrever enciclopédias, que virou um tipo de moda na época, tinha como alvo encapsular os saberes para a glória de Deus. Ou seja, sobretudo para a tradição reformada, a glória de Deus é direcionada para a preservação do mundo. Se você quiser usar a linguagem bíblica, né, para o crente ser de fato sal e luz da terra. Para o crente de fato preservar e iluminar essa terra. Né? Então, os reformadores, sobretudo a linha reformada, Calvino e seus sucessores, e Bullinger em Zurique, eles enfatizaram bastante essa ideia de que a educação deve ser feita para a glória de Deus, né? As disciplinas regulares devem ser estudadas para a glória de Deus, literatura, idioma, história, matemática, o estudo delas confere glória a Deus, dá glória a Deus, né? A arte deve ser feita para a glória de Deus, então há uma mudança total de paradigma artístico agora, e assim sucessivamente, reconstrução da economia, reconstrução da sociedade, liberdade de imprensa, liberdade de publicação, liberdade de culto, tudo isso nasce, sobretudo no âmbito calvinista, reformado, mas por quê? Porque entendia-se que a glória deve ser dada a Deus na esfera pública também. Amém. Toda glória ao Senhor, né? Que Amém. quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Só lhe Eu deu lembro do glória. Dr. Shed, né, ele perguntando para ele, você já tomou suco de laranja para a glória de Deus? Um negócio tão trivial, mas que está implicado da passagem que você citou, É né? verdade. Beber um suco e dar glória a Deus. Né? É verdade, verdade. A hora é acordar para a glória de Deus, é ir dormir para a Exatamente. glória de Deus, é desfrutar de um bom lazer com Deus e para a glória de Deus. Exatamente. Eu lembro sempre da frase do Eric Liddell, famoso corredor, que morreu como missionário na China em 1945. Ele dizia, olha, Deus me criou para correr, e quando eu corro eu sinto o prazer do Senhor. Isso Olha é muito reformado. Né? É bem isso esse aí. aspecto aí de buscar o prazer do Senhor, buscar a glória de Deus em tudo que a gente faz. E aí a gente tem o contentamento verdadeiro, né? Que é a posição de John Piper. Né? Ele vai defender isso em vários escritos dele. Né? Quanto mais eu busco a glória de Deus, mais alegria, mais prazer, mais contentamento, estabilidade eu tenho no próprio Deus. E Deus nunca passa, né? Deus permanece. Né? Amém, amém. Acho que não teria forma melhor da gente encerrar aqui essa conversa do que falando disso, né? Que essa conversa é para a glória de Deus. Amém. Amém. Nossas vidas são para a glória de Deus. Quem está nos ouvindo aí, viva para a glória de Deus, né? Franklin, muito obrigado por essa conversa. Que Deus o abençoe, que Deus o use para a glória dele e que você continue sendo bênção aí na vida de outras pessoas, meu irmão. Saul, muito obrigado pelo convite, obrigado à Vida Nova pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos que estão nos escutando aqui. Que esse bate-papo realmente traga edificação e glória, ou como se dizia no passado, né? Traga alegria para o povo de Deus e glória para o Senhor, né? Amém, amém, amém. E você aí de casa que nos ouviu, gostou dessa conversa, quer aprender mais, adquira o livro Pilares da Fé. Cadê o livro aí, Franklin? Mostra aí pra gente. Olha aí o livro Pilares da Fé. Inclusive, se você não sabe, se você apenas tem ouvido os podcasts, fica se perguntando por que a gente está falando de mostrar, nós temos a versão no YouTube, então assista, você vai ver algumas coisinhas interessantes também. E se você tem gostado dos podcasts em geral, dê uma olhada porque nós já temos dezenas de outros episódios, inclusive vários outros aqui com o Franklin também, né, Franklin? E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Compartilhe com outras pessoas e até a próxima. Valeu!